Boa noite a todos. Eu me chamo Sumaia, né? Como já foi dito, eu faço parte do movimento Provida e vim hoje falar um pouquinho com vocês sobre por que nós não podemos, né, concordar com o aborto no caso de violência sexual, né? No caso de uma gravidez resultante de uma violência sexual. E aí, começar a falar desse assunto já é algo bem delicado, pelo seguinte: se nós estivéssemos com as nossas ideias plenas, em plenitude de ordem, e aí eu falo nós, a humanidade, né, como um todo, a sociedade e tudo, esse tema não teria sequer sentido, né? Essa pergunta nem faria sentido, nós não teríamos nem por que colocar esse tema para ser falado aqui hoje. Porém, essa não é a realidade, né? Nós fazemos parte de uma sociedade e nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, as nossas ideias vão sendo construídas, vão sendo formadas e muitas vezes nós vamos perdendo de vista o ponto de partida das coisas, né? Muitas vezes nós vamos perdendo de vista a essência daquilo que é o mundo, daquilo que nós somos, a essência da própria vida, né? Da vida humana. Então, por que eu comecei falando isso? Porque é muito importante a gente começar a tratar de um assunto tentando de alguma maneira, por mais que seja difícil, ficar um pouco neutros em relação àquilo. E falar falar sobre a possibilidade de matar, né, de tirar uma vida porque ela é resultante de uma violência sexual, não deveria ser algo, não deveria ser o nosso ponto de partida, né? O nosso ponto de partida deveria ser quem nós somos, de onde viemos e que valor a vida tem. Então, quando a gente começa a refletir com o ponto de partida a própria vida, que é o primeiro direito que nós temos, né, que é para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos direito a alguma coisa, para que nós possamos até ter a opção de acreditar ou não em algo, de ter alguma religião ou não, de acreditar em Deus ou não, de opinar até sobre esse assunto, a gente precisa estar vivo. E muitas vezes parece que essa parte, que é a principal, que é a primeira, né, que é a que vem em primeiro lugar, ela é totalmente deixada de lado. E é como se a gente tivesse numa viagem, né, e a gente pegasse ali o trem, digamos assim. Hoje o trem não é muito, né, como se a gente, vamos considerar um avião, né, que fica uma coisa mais, quando a gente consegue imaginar melhor. É como se o avião estivesse lá, ele está no ar, e a gente quisesse entrar naquela viagem para seguir o nosso destino do meio do caminho. É algo que é inviável, né? Imagine como é que a gente vai, a não ser que ele tenha, né, faça uma parada, né, e a gente consegue ir lá em determinado lugar embarcar. Fora isso, a gente não vai sair voando para entrar ali no meio da viagem do avião para conseguir. A gente precisa estar lá no ponto de partida para seguir até o destino final e poder observar o céu e passar durante todo o tempo daquela viagem e aproveitar, enfim, desfrutar de tudo que aquela viagem vai proporcionar. Então é como se fosse isso. E aí, de forma prática, né, em relação ao tema, como é que a gente faz essa analogia? Existem vários aspectos, né, para tratar desse assunto, mas eu queria trazer 3 aspectos: o jurídico, o aspecto humano, sem considerar a fé,
e o aspecto espiritual. Então, considerando, enfim, inicialmente, né, o aspecto jurídico, é exatamente essa analogia que a gente traz para dar sentido ao assunto. Eu defendo que o aborto, no caso de estupro, ele é totalmente, claramente inconstitucional. Então, a nossa Constituição, ela não recepciona esse tipo de norma, apesar de estar lá presente no Código de Direito Penal, essa possibilidade. Acredito que todos têm esse conhecimento. Então, apesar de estar lá, apesar de ser lei, não é? Eu defendo realmente que é uma lei que não foi recepcionada pela nossa Constituição. Por quê? Porque a nossa Constituição, em primeiríssimo lugar, ela garante a todos o direito à vida. E aí não precisa, e aí mais uma vez voltando para a forma que eu iniciei, não precisaria de muita reflexão para a gente chegar à conclusão de que, para que eu tenha os demais direitos, o direito à saúde e tantos outros direitos que nós temos, em primeiro lugar precisamos ter o direito à vida. Eu trouxe até aqui alguns textos, porque eu acho que é importante a gente considerar, já que nós fazemos parte de uma sociedade, precisamos ter mais ou menos uma noção de quais são as normas que regem, né, o nosso convívio. Então, em primeiro lugar, do direito à vida, ele está garantido em algo que nós chamamos de cláusula pétrea, que são direitos que não podem ser modificados. A Constituição Federal, ela é a norma primeira, né, a norma de onde partem todas as outras, e ela garante em seu artigo 60 que o direito à vida, ele é um direito petrificado, digamos assim. É um direito que não pode ser modificado. É um direito que, para ser modificado, teríamos que ter uma outra Constituição. Então, isso já seria suficiente para nem seguir essa discussão, né? Não tem o que discutir de forma legal, né? Considerando a lei, o direito, a parte jurídica, já não teria o menor sentido seguir com esse assunto. Porém, como, enfim, o ser humano, ele tem as suas falhas, né? Então, como nós temos, sim, muitas, claro, não tem como sair, como citar aqui, né? Até porque nem é esse o objetivo desse momento, mas existem muitas leis que precisam sim ser modificadas, que depois que elas são que elas estão lá, que foram redigidas, percebe-se. Se eu estou falando uma linguagem, né, mais simples, para que fique compreensível para quem não é da área. Então, muitas vezes uma lei ela fica com um texto errado, e aí precisa ser corrigida depois, e aí depois se percebe que aquela lei está em contradição com a Constituição, ela não foi recepcionada pela Constituição, ela não é válida. Então, tudo isso existe porque o ser humano ele é passível de erros. E a Constituição ela vem com essas garantias justamente para evitar que qualquer entendimento diferenciado possa vir a violar um direito primordial, como é o direito à vida. Fora isso, juridicamente, existe também a proteção do próprio Código Civil brasileiro, que muitas vezes as pessoas dizem, é verdade, a Constituição ela garante o direito à vida e tudo, porém, o nascituro não é uma pessoa, né? O nascituro não tem vida, aquilo ali não é uma vida, é um amontoado de células. Muitas vezes as pessoas usam esse argumento, principalmente porque a lei fala do nascimento com vida, né?
Porém, o Código Civil, ele deixa bem claro a garantia de salvaguardar os direitos do nascituro. E aí eu até trouxe o texto para que não fique nenhuma dúvida. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Aí, no caso, seria a partir do momento que nasce, né, e respira. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, desde que foi concebida, a criança tem direito. Não tem história de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Desde que foi concebida, ela tem direitos. Ela tem garantidos os seus direitos. Mais uma vez, nós seguimos para a questão lógica. Que direitos essa criança tem? O primeiro direito que essa criança tem é o direito de sobreviver. Para que ela tenha o direito a qualquer outra coisa, a alimentos, a um desenvolvimento saudável, a tantas outras coisas, até o nascimento, ela, antes de tudo, precisa ter garantido o direito de estar viva, né? De estar viva na barriga de sua mãe. Então, para que fique claro, existem muitas outras questões jurídicas, mas apenas isso já é suficiente para que fique claro que todos os argumentos que questionam o direito que o nascituro tem, eles caem por terra de forma muito simples, muito simplória e sem muitas coisas a serem questionadas. Porque tudo o que for questionado depois disso, necessariamente vai precisar desconsiderar o direito à vida, entende? Então, para que eu possa questionar qualquer coisa em relação àquele bebê, ou o que se fazer em relação àquele bebê que está na barriga da mãe, independente do tempo, eu preciso desconsiderar que ele tem o direito à vida. Se a vida dele está garantida, acabou a discussão de aborto. Não tem mais o que discutir. Né? Ele tem o direito a viver, acabou. E aí, considerando que, como eu falei, né, muitas vezes nós não temos essa clareza no pensamento e no direito que cada um tem. E aí começa-se a falar sobre, mas e o direito da mãe? Né? E o direito da mãe que foi violentada, que muitas vezes é também uma criança, que muitas vezes, enfim, não teve culpa de nada, né? No caso de aborto, no caso de estupro, né? O aborto no caso de estupro, a possibilidade do aborto no caso de estupro, não é possível mensurar a dor e a angústia que muitas vezes aquela mulher ou aquela criança sofreu ou vem sofrendo, às vezes até ao longo de toda a vida, porque infelizmente, né, muitas crianças são abusadas desde bebezinhas, às vezes recém-nascido mesmo, parece uma coisa de outro mundo e deveria ser, né, mas infelizmente acontece com mais frequência do que a gente imagina. E aí, como? Quem vai ter condições de mensurar a dor e a confusão que existe, né, na cabeça, na vida, na história, no próprio corpo de uma criança ou de uma mulher que viveu uma história difícil ou que vive uma história difícil? Só ela sabe a dor que ela sente, né? Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Essa, em momento nenhum, é a questão. E aí é muito importante essa clareza da diferença que existe entre os dois bens, digamos assim, né, que nós temos que garantir. A dignidade da mulher, a dignidade dessa mãe, a dignidade de às vezes que nem é uma mulher, é uma criança, e o direito à vida
da outra criança que está na barriga dela. São duas coisas diferentes. São dois bens diferentes. Um não anula o outro, um não exclui o outro. E isso precisa ficar muito claro, porque senão a nossa cabeça vai confundindo as coisas e nós vamos nos deixando levar pelas ideias que, infelizmente, a mídia, enfim, as pessoas que são a favor do aborto e, infelizmente, também, muitas e muitas vezes não sabem nem o porquê, né? É como se a gente escutou, o vento passou, eu peguei uma palavra no ar, repeti aquilo ali porque eu escutei, o eco veio, eu repito, eu não sei nem de onde veio aquilo, quem falou aquilo, não sei, nunca parei para pensar qual o sentido que aquilo tem, né? E por isso esse convite que eu faço a todos nós, né? Porque mesmo quem é a favor de defender as duas vidas, precisa refletir sobre o que está defendendo, né? Por que eu sou a favor da vida? Quando eu digo salvemos as duas vidas, o que é que eu estou dizendo, né? Eu estou deixando de lado a vida daquela mãe, eu estou deixando de lado a vida daquela mulher que foi abusada, que sofreu, que sofre muitas vezes, que muitas vezes vai carregar aquilo por toda a vida. Não é isso, né? E é importante essa reflexão de que, em primeiro lugar, para que eu possa discutir qualquer coisa, eu preciso estar vivo. E eu preciso dar ao outro esse direito de estar vivo. Eu não posso querer retirar do outro o direito de estar vivo. Se eu tenho e eu quero exercer o meu direito de estar vivo, eu não posso querer tirar isso do outro, né? De forma lógica. Está em primeiro lugar. Ah, mas se o outro é feio, bonito, se é ruim, se é bom, se está doente, se não está doente, se tem uma anomalia, se não tem, se está no hospital, se não... Não importa. Não importa. É vida, né? Se acabou de ser concebido, se está com 20 semanas, não interessa. É vida. Né? É vida. Quando a nossa legislação, a nossa Constituição, ela garante o direito à vida, que não deveria sequer ser necessário que houvesse uma lei que dissesse: não, o ser humano tem direito a viver. Veja que situação. Mas é algo tão óbvio que é a primeira coisa que vem, como se fosse assim, não, tá, tipo, direito à vida, né, é algo óbvio, mas vamos escrever aqui em primeiro lugar, e a partir dele temos as outras coisas. Porque se eu não tenho direito à vida, eu não tenho mais direito de nada, né? Não tenho a vida, como eu vou ter o direito às outras coisas? E aí é importante nós refletirmos e termos essa noção de que são dois bens diferentes, né? O direito a viver e o direito à dignidade. Se nós fizermos o paralelo, no caso do aborto sentimental, que muitas vezes é chamado aborto sentimental, o aborto no caso de estupro, existe muito esse paralelo de colocar o direito à vida versus a dignidade da mulher, como se fossem dois bens de igual valor. E aqui é importante esclarecer que não existe diferença no valor da vida da mãe e no valor da vida da criança. Do mesmo jeito que a mãe tem direito à vida, a criança tem direito à vida. E do mesmo jeito que a mãe tem o direito à dignidade, a criança tem o direito à dignidade. Então percebam que muitas vezes o paralelo é feito como se fosse o direito à vida da criança e o direito à questão da dignidade da mulher. Como se a mulher só precisasse da dignidade e como se a criança só precisasse da vida. E aí começa a haver uma confusão,
porque começa a haver aquele discurso sentimental, e a palavra fala muito disso também, né, a questão do aborto sentimental, de focar nas dores e na ferida que a violência sexual causa na dignidade da mulher. E isso é indiscutível. Então, por que não tem sentido falar sobre isso? Porque, do mesmo jeito que a mãe, para ter a dignidade garantida, precisa viver, a criança, para ter a sua dignidade, também precisa viver. Então, é como se a gente quisesse separar... É como se a gente quisesse separar totalmente o que não dá para separar. Porque se eu vivo, eu tenho direito a viver dignamente. Se você vive, você tem direito a viver com dignidade, não é verdade? E para eu... Ok, se eu vivo, eu preciso, eu quero e é natural que se queira viver com dignidade. E se eu quero a dignidade e eu quero que a minha dignidade seja valorizada, antes eu preciso estar vivo. Como é que a pessoa vai ter a dignidade valorizada, cuidada, garantida, se a pessoa não está viva, se a pessoa sequer existe? Então, não sei se ficou claro, mas isso é um ponto muito importante. E eu acho que é o ponto principal dessa discussão em relação ao aborto no caso de estupro. É uma reflexão que pode parecer um pouco mais profunda, mas ela pode parecer um pouco mais profunda exatamente porque não é falada. É o óbvio que não é falado. É o óbvio que não é tratado, porque se foca... mas a mulher que sofre... Mas, gente, é óbvio. É óbvio também que a mulher sofre. Mas para essa mulher sofrer, ela precisa estar viva. Antes ela esteve viva. Para que essa dignidade dessa mulher seja reconstruída, seja restaurada, para que essa mulher seja cuidada, seja amada, né? Para que ela seja curada mesmo de doenças até tanto físicas como na própria alma. Uma mulher dessa sofre demais. Né? Não é uma coisa simples. A mulher que já foi abusada é que sabe falar sobre isso. A mulher que já passou por uma violência sexual, independente de ter tido como resultado uma gravidez ou não, sabe da dor que passou. E ninguém que não viveu consegue mensurar. Por mais que a gente fale, que a gente escute testemunho, que a gente converse, que a gente procure entender, só ela sabe a dor que ela passa, ou que passou. Porém, a sociedade e a mídia, enfim, acabam colocando a ideia de que quem é pró-vida não está preocupado com essa mulher. Mas é a nossa primeira preocupação. Porque ela precisa estar bem para poder assimilar tudo aquilo que ela viveu, para poder carregar aquela criança no ventre. Não tem sentido não ter essa preocupação. Então, seria inútil, porque aquela criança que está na barriga dela um dia, se não for bem cuidada, pode passar pela mesma violência que ela passou. Não tem o menor sentido. Quando dizemos salvemos as duas vidas, dizemos também, salvemos as duas dignidades. Demos oportunidade de vidas dignas para as duas pessoas. Essas palavras e esses bens não podem ser separados. Vida e dignidade, tanto para a mulher quanto para a criança. Então, humanamente, né, falando já da parte humana, né, a gente deu uma pincelada na parte do direito mesmo, da parte jurídica, e passando um pouco agora pela parte humana, sem considerar necessariamente a fé, independente do credo
dessa mulher ou de quem acredite, de quem defenda ou não, né, o direito ao aborto, essa pessoa, antes de tudo, precisa estar vivo, né? O desejo de viver, o direito de viver, ele é inerente, não tem. Se você acredita ou não em Deus, você tem o direito de viver do mesmo jeito, né? Independente do seu credo, da sua fé, você tem o direito de viver da mesma forma. Não existe discussão em relação a isso. Então, é algo humano, né? O direito de viver, ele é inerente ao ser humano, que é outro discurso que muitas vezes nós escutamos também sem sentido, que é a questão, não, mas isso é uma fé cega, é uma religiosidade doente, não sabe nem o que está dizendo, sei o quê. Mas na verdade não é. Muitas vezes sim, não sabemos o que estamos dizendo e por isso estamos aqui esses dias e por isso o Movimento Pro Vida tem feito no Brasil todo, no mundo, né, um trabalho de esclarecimento que é muito importante, é essencial, né, como eu falei no começo, independente de tomarmos posição a favor ou contra em qualquer aspecto da nossa vida, a gente precisa fazer o exercício de pensar, que parece que o ser humano foi ficando com preguiça de pensar, né? A gente vai escutando e vai seguindo a conversa do telefone sem fio, né? Eu acho que hoje em dia as crianças e adolescentes não sabem mais nem o que é esse negócio do telefone sem fio, né? Mas um vai falando pro outro, um vai falando pro outro, e daqui a pouco aquela primeira conversa que foi dita já se transformou em outra, totalmente diferente, e você está repetindo, e você não sabe nem o que e nem o porquê de você estar repetindo aquilo. Então, eu trouxe esses pontos porque, antes de qualquer coisa, eles precisam estar claros para nós, né? Só retomando, em primeiro lugar, em relação ao direito, né, a parte legal mesmo, a gente perceber que não tem sentido fazer um paralelo como se tivesse um embate entre o direito à vida e o direito à dignidade. Não existe embate, né? São dois valores, são dois bens tutelados, então não tem como ser um separado do outro. A mulher tem direito a viver e tem direito a viver dignamente. A mulher violentada tem direito a ser cuidada, tem direito a ser amada, tem direito até a sua vida restaurada. Da mesma forma, o bebê que está em seu ventre tem o direito à vida, tem o direito de viver e tem o direito de viver dignamente, o direito a uma gestação digna, a um nascimento digno e a um desenvolvimento digno, todos dois. Então, não existe separação em relação a isso. De forma humana, como vínhamos falando, também que fique muito claro, não existe discussão necessariamente religiosa. É claro que a religião faz parte, né, do ser humano. Para quem tem fé, a religião dá um sentido maior, mas é extremamente possível falarmos sobre direito à vida considerando pessoas de todas as religiões, de todo tipo de crença, inclusive ateus. Não tem distinção em relação a isso, porque o direito à vida é para todos. O direito à vida não é para católicos, o direito à vida não é para espíritas, não é para agnósticos. O direito à vida é para o ser humano. Pronto, acabou. Não tem o que conversar assim muito em relação a isso. Toda e qualquer discussão que venha colocar a religião como um empecilho nesse assunto, ela está sendo, mais uma vez, um fruto de um telefone sem fio, né? Uma discussão vazia, de algo que não está sendo pensado, algo que não está sendo refletido. E muitas vezes repetimos as coisas também sem saber, né? Sem parar para pensar, poxa, mas como é que, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? Será que isso faz sentido? Será que isso tem lógica? E às vezes as pessoas chegam para falar as coisas até de forma ofensiva e a gente fica sem saber o que dizer. E é algo tão simples, né? Então, realmente o direito à vida, ele é universal, né?
Basta você ser um ser humano, né? Que aqui a gente está falando de direito à vida humana, né? Infelizmente também o ser humano tem uma capacidade de uma inteligência muito grande, limitada, porém muito grande, e capaz de sair do eixo, né? E perder totalmente o foco. E aí começa a entrar a questão também de animais no meio dessa conversa toda. Aqui não estamos falando de natureza, não estamos falando de animal, né? Os animais são lindos, são maravilhosos, a natureza é maravilhosa, né? Estão aqui para nos servir, né? Para ser o homem domina os animais, o homem domina a natureza. Isso independente de fé. Isso é fato concreto, né? O homem, ele tem inteligência, ele está nessa ordem da organização do mundo. O homem, ele é superior aos animais e ele é superior à natureza. Ele está aqui para manter e para organizar tudo isso, independente do que você acredita, é fato, né? Não tem como fugir disso. Você não tem como dizer que uma planta ela é mais capaz, ela tem mais capacidades e mais atributos do que um ser humano. Você não tem como dizer que uma árvore vai agora cuidar do mundo. Você não tem como dizer que um animal, por mais que seja um macaco super inteligente, vai tomar conta do mundo, governar o mundo e organizar tudo, né? Então, assim, questão mesmo de lógica. O homem, ele está... ele vem antes, né? Considerando a sua capacidade. O homem está acima. Então, não é essa a discussão. Porque, infelizmente, e aí por que eu estou falando isso, né? Talvez algumas pessoas que ainda não escutaram nada sobre isso podem estar se perguntando o que é que essa moça está falando desse negócio de animal e de natureza e tudo, porque, infelizmente, hoje existe um movimento de querer colocar, falando muito superficialmente, né? De querer colocar a natureza e os animais ocupando um lugar que seria o lugar do homem. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando a defesa da natureza que precisa existir, quando a defesa dos animais que precisa existir, começa a tomar um espaço e vai além da defesa da vida humana. Em primeiro lugar, se o direito à vida está em primeiro lugar, o direito a ser defendido também precisa vir em primeiro lugar. E aí precisa haver ordem nisso tudo, né? Bom, acredito que em relação à parte jurídica, né, a parte da legislação e a parte humana, sem considerar a religião, já deu para dar uma pincelada. Claro que são assuntos que a gente poderia passar aqui, né, fazer mais 9 dias falando só sobre cada um desses pontos. Mas aí eu acho que é importante só a gente pincelar sobre isso para que fique realmente um pouco mais claro o ponto de partida. Ficando mais claro o ponto de partida, todo o resto consegue fluir melhor. Porque quando a gente inventa de tentar voar, né? Que o ser humano não voa. Tentar voar para pegar o avião no meio do caminho, a gente já sabe que isso não vai dar certo, né? Se a gente vai direitinho para o embarque, para o aeroporto certinho, para poder pegar o avião lá no lugar certo, é mais fácil, né? As coisas ficam... É mais fácil que no caminho a gente consiga perceber o que vai acontecer, né? Até chegar o destino final. E aí vamos entrar na parte da nossa fé, né? Que para nós, sim, primordial, sim, é o que acreditamos, não negamos isso em momento nenhum. E precisamos falar disso, né? Até porque se somos católicos, precisamos seguir o que a nossa mãe igreja fala, né? Somos livres, né? O livre-arbítrio está aí para todos também, assim como a vida está para todos, o livre-arbítrio está para todos. Ninguém é obrigado a ser católico, porém, quando eu digo que sou católico, eu preciso aderir à minha fé, né? Quando eu faço parte de algo,
eu preciso entender que ali há uma hierarquia, que existe um zelo para quem chega, existe um zelo para quem faz parte daquele corpo, né, que é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, e esse zelo, ele é independente dos meus achismos ou das minhas opiniões, que muitas vezes estão distorcidas e desencontradas, como a gente falou no início, porque a gente vai sendo formado, a gente vai perdendo de vista o nosso ponto de partida, e quando a gente perde de vista o ponto de partida, tudo desanda. O nosso catecismo fala muito claramente do aborto, né? Para quem quiser depois dar uma olhada, dos números 2270 em diante. E a nossa igreja realmente é muito, muito clara em relação a isso. Bom, nesse caso também não precisaríamos sequer falar especificamente do aborto no caso de estupro, porque a linha de pensamento é a mesma, né? O direito à vida, ele é para todos, né? E se aquela criança, que além de tudo tem uma alma, eu não tenho o direito de matá-la. Não tenho. Né? Volta mais uma vez a questão da discussão sobre a mãe, e a caridade com a mãe, né? E a mãe que foi violentada, a mãe que sofreu, a mãe que é uma criança também. E aí eu vou até citar o exemplo, é impossível não citar exemplos, né? Mas, por exemplo, como aconteceu recentemente, houve tanta discussão, né? Aqui em Recife, né? Houve tanta discussão, e no fim das contas, a resposta que em momento nenhum chegou foi: por que não se tentou salvar a vida do bebezinho, da bebezinha no caso? Pelo menos eu não vi em lugar nenhum essa resposta. Era só isso. Muito simples. Por que não tentar salvar as duas vidas? Por quê? Só uma justificativa. Não tem. E aí, em relação a isso, já que estamos falando sim da fé que professamos, o nosso ponto de partida é ainda mais rechaçado, é ainda mais distorcido, é ainda mais perdido de vista. Por quê? Parece que nós esquecemos que valemos o sangue de um Deus na cruz. Isso parece que foi se tornando tão irrelevante, tão perdido, que a gente mais uma vez começa a discussão de um assunto esquecendo do que há de primordial. O Deus que me criou, que lhe criou, que criou cada bebezinho que está lá no ventre de sua mãe, com 1 minuto de vida, e que tem uma alma, aquela alma vale o sangue de Deus que se fez homem na cruz. Isso parece que para nós virou o quê? Nada. O que é que aconteceu? Né? O que é que está acontecendo com a nossa fé? O que é que a gente acredita? O que é que a gente está fazendo na igreja? Né? O que é que a gente está fazendo abrindo a boca e dizendo eu sou católico? Mas o que é ser católico? Quando eu digo que eu sou católico, mas esse mais aí já não sou mais católico, né? Sinto dizer, mas realmente você já não é mais católico. Uma coisa que é muito importante, né? Para que não pareça contraditório, né? O que eu estou dizendo, é a necessidade que a gente deveria ter de conhecer a nossa igreja. Quando eu digo que é importante a gente saber os porquês, quando eu digo que é importante a gente procurar
entender como funcionam as coisas em relação à legislação, em relação ao mundo como um todo, em relação à nossa fé é a mesma coisa. E ainda digo, de forma muito mais, com muito mais empenho, nós deveríamos buscar conhecer a nossa fé. E é importante que a gente saiba os porquês. Porque, olha, tudo, absolutamente tudo na nossa igreja tem um porquê. Desde das orientações, dos mandamentos, até os mínimos detalhes do altar, da Santa Missa, dos paramentos. É uma coisa, é uma beleza tão grande, é um tesouro tão grande, e a gente vai deixando de lado, e a gente não sabe nem no que é que a gente acredita, o que é que a gente segue mais. Então, em primeiro lugar, sim, a gente precisa saber os porquês. A diferença do que eu estou falando é que conhecer é diferente de querer que seja do meu jeito. Querer conhecer é diferente de querer mudar a igreja. Porque se nós somos realmente católicos, naturalmente o estudo vai nos levar à compreensão com a luz do Espírito Santo de Deus, porque não é só a nossa inteligência é nada. É que nós vamos compreender os porquês e as belezas dos caminhos de nosso Senhor para a nossa vida. Agora, quando eu sei de algo que a igreja orienta e eu quero mudar aquilo, esse é o problema. Porque eu não sei nem o porquê daquilo. Eu não sei a metade da metade da metade da história que fez chegar até ali. E eu quero dizer, mas isso eu não concordo não. É minha gente. Quem é você, né? Quem somos nós? Para chegar e dizer, não, mas eu não concordo com isso. Não, Jesus fundou a igreja. A igreja tem aí, né, séculos e séculos e séculos e séculos. Mas eu agora cheguei e vou dizer que isso aqui não tá bom, não. É muita audácia, né? É muita soberba. E a gente tem mesmo. Se a gente não tiver cuidado, a gente tem mesmo. E aí, esse cuidado eu digo para todos nós, eu me coloco em primeiro lugar, porque nenhum de nós está livre de cair no erro. E é por isso que a gente precisa buscar conhecer através da luz do Espírito Santo, porque é quando entra o principal, que é a oração, que é a nossa relação com Deus. Muitas coisas é nosso Senhor que vai fazer o nosso coração entender na oração. Isso é ser católico. Ser católico não é só fé, não é só razão, né? Como já diz o Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI. É a fé e a razão caminhando juntas. A igreja é belíssima e a gente precisa abrir o nosso coração para conhecer de dentro. A gente precisa parar de querer pegar as coisas, ouvindo no meio do caminho, não sei de onde, e repetir as coisas sem saber, né? A gente hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a tudo. A gente tem lá o site do Vaticano, em português, entrou, baixa os documentos, as encíclicas, tudo, quiser. E ainda hoje é mais fácil, né? Porque a gente tem o catecismo, tem tudo. Ainda é mais fácil, porque não tem que ficar. O ideal é você ter o livrinho, eu sou a favor, né? Você ter o livrinho, você procurar aprender a manusear, porque até isso tem um sentido, né? Pedagógico mesmo, né? Você aprender a manusear as Sagradas Escrituras, manusear os documentos, o catecismo. Mas se você precisar, naquele momento não tiver, tem tudo online, você bota uma palavra lá, aborto. Pronto, todas as palavras aborto que tem lá no catecismo, tem um documento. Quero ver um documento sobre isso, sobre aquilo. Tudo a igreja, como mãe extraordinária, fala. Tudo que você imaginar, né? Então, eu estou falando todas essas coisas e sempre voltando para a questão do ponto de partida, porque se a gente já tem um olhar contaminado, um olhar distorcido, e a gente já
e a gente já quer seguir o caminho da discussão de qualquer assunto que seja do meio do caminho, isso não vai levar a nada. Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber qual é a base de tudo e de onde a gente vai iniciar uma reflexão sobre o assunto, um pensamento, um entendimento sobre aquilo, né? Como eu falei, a questão da viagem, mas vários outros exemplos a gente poderia dar, né? Eu não posso simplesmente pegar, pronto, tá aqui a imagem de Padre Pio. Então, a imagem belíssima, né? Belíssima. Eu estou vendo aqui as cores, estou conseguindo ver, eu enxergo, então eu estou vendo. Para quem não enxerga, que fosse pegar, iria sentir a imagem, as formas, ótimo. Mas como é que eu sei como é que foi feita, né? Qual foi o processo de fabricação dessa imagem? Né? Como é que é, né? Mesmo que eu saiba, ah, não, é de gesso, é de resina, é isso. Tá, mas como é que foi feita, né? Lá a matéria-prima, o insumo, né? Como é que foi organizado tudo aquilo? Eu só vou saber se eu ou entrar em contato com alguém que fabrica, ou eu conhecer, né? Alguém que fabrica, que sabe como é, para a pessoa, então colocar um vídeo no YouTube, procurar lá no Google, né? Senhor Google agora, né? Que o pessoal chama, tudo você encontra lá. Então a gente não tem nem como reclamar de falta de informação, né? Que antigamente você, enfim, muitas vezes nascia e morria sem saber nem a notícia da cidade do lado, né? Porque não chegava. Se fosse uma cidade mais distante, como no meu caso, né? Que moro no Recife um pouco mais para lá, para chegar aqui não é tão próximo. Então, talvez eu ficasse muito tempo para receber uma notícia, né? Por carta, não sei, né? Às vezes a pessoa tem que ir andando, ou então ir no burrinho, no cavalo, imagine. Mas a gente tem acesso a tudo, a gente não tem nem desculpa para dizer que não conhece, né? As coisas. Então, para eu saber dessa imagem, eu teria que ter contato com alguém que lá no início, eu saber todo o processo, eu tenho que saber como é que começou. Eu não posso chegar para dizer como é que essa imagem foi fabricada se eu nunca nem vi, se nunca ninguém me disse, como? Enfim, perde totalmente o sentido. Aquela informação que eu estou passando fica totalmente vazia. Fica algo totalmente inconsistente. Aí eu começo a dar opinião, começo a dar pitaco da imagem. Ah, não, mas eu acho que isso, eu acho que aquilo ali, eu acho que essa tinta aqui podia ser desse jeito, mas eu não sei nada sobre a fabricação, sobre o processo de fabricação, né? Então, como é que eu vou dar opinião se eu não entendo, né? Como é que eu posso dizer uma outra tinta que poderia ter sido usada? Como é que eu posso dizer um outro material que poderia ter sido usado? Sugerir algo sobre a imagem ou querer fazer uma igual, se eu não entendo. Não é sem sentido. Totalmente sem sentido. E é o que a gente faz. É o que a gente realmente acaba fazendo sem perceber. A gente só faz repetir. E ainda tem o pior, né? Que acontece muito também, ainda usando o exemplo da imagem. Chega alguém que acabou de ver a imagem e começa, não sabe nem de onde veio a imagem, nem como se faz, e começa a falar: ah, não, ela é feita desse material e foi feita de tal forma, só que a pessoa nunca viu. E ela começa a criar aquilo da cabeça dela. Mas ela não dá nenhum. Ah, mas você já viu? Alguém, o outra pessoa que está escutando pergunta: você já viu? Você que fez essa imagem? Não, não fui eu que fiz, não. Mas eu acho que é assim. Ah, então tá bom. Aí a pessoa que escutou já vai e volta pro telefone sem fio, né? A pessoa que escutou vai, repete e começa a ensinar a fazer a imagem sem nunca ter feito. Sem nunca ter escutado alguém que fez falar como faz. Sem nunca ter visto alguém que fez falar mostrar como faz. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, assim, como é perigoso a gente tratar de um assunto, a gente falar de um assunto de forma superficial.
sem ter sequer parado para pensar sobre ele. E aí, para finalizar, né, que realmente, senão a gente fica aqui até semana que vem, eu vou ler 2 passagens para a gente também refletir um pouquinho mais com a nossa fé, né, sobre esse assunto. Aí, quem quiser anotar, deixa eu dizer aqui. Pronto, eu separei somente 2 passagens, certo? Uma é do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, e os versículos 33 e seguintes. Serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar ao julgamento da geena? Por isso, vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos, derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, tudo isso sobrevirá a esta geração. Palavra da salvação. E a outra passagem é em Mateus também, São Mateus, capítulo 18, versículos do versículo 5 seguintes. E aquele que recebeu uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. E aí no final ele diz: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. A palavra de nosso Senhor é muito forte, né? Mas é a palavra de nosso Senhor. Ele não veio passando a mão na cabeça, amenizando, nem dizendo mais ou menos, nem isso aqui sim, isso aqui não, né? É sim, sim e não, não. Nosso Senhor é bem claro, né? Na defesa das criancinhas, nos evangelhos é muito, muito claro isso. Então, é muito interessante porque, claro, é óbvio, né? Mas a gente sempre se espanta, né, com as coisas do nosso Senhor. Então, como o Evangelho é atual, né? É impressionante como parece às vezes que está acontecendo tudo hoje, né? Que na verdade está, né? Mas assim, acho que vocês não conseguem compreender. Parece que a gente está lá naquela época e enfim. E é muito forte quando nosso Senhor fala, né? Principalmente aqui, quando ele diz: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Então, veja o zelo de nosso Senhor, né? Pelos bebezinhos. O zelo de nosso Senhor pelas criancinhas, né? E muitas vezes nós queremos tratá-los como coisas. Muitas vezes nós esquecemos que ali sim tem uma vida, tem uma alma, né? E não é uma alminha, né? Pequenininha, é uma alma. É a mesma alma. A mesma alma do bebezinho de um dia é a mesma alma
da senhorinha, do senhorzinho de 105, 110 anos. É a mesma, né? A alma não vai se desenvolvendo, o corpo vai, né? Mas a alma não vai, a alma vai crescer. Não, a alma é aquela ali. A pessoa é ali desde sempre. Ela é desde sempre. Criada por Deus, desejada por Deus. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Que às vezes a gente fica na cabeça essa ideia de, porque são duas células. E também a alma, né? A gente não considera muito, a gente não fala muito, a gente não pensa muito. E a gente acredita em quê, então? Né? Nosso Senhor já fala aqui, é interessante, né, que ele fala dos anjos, já entra em outra questão, né? Ele já vai além. O zelo como é grande desde sempre. Né? Então, parece que a nossa fé, ela vai morrendo, né? E aí, quando a nossa fé morre, então a vida não tem mais valor. Matar um bebê ou não faz mais diferença. Se a fé já está morta, se a gente não acredita mais, então perde o sentido. Se a gente não acredita no valor da vida, se a gente não acredita que foi Deus que quis se fazer homem e quis sofrer por nós para nos salvar das nossas misérias, se a gente não acredita mais nisso, de fato, a gente é capaz de qualquer coisa. A gente não é capaz de matar só o bebezinho na barriga da mãe, não. A gente é capaz de qualquer coisa. Porque tudo perde o sentido, tudo perde o ponto de partida. Então, que nós possamos pedir a nosso Senhor, né, a graça de não só de buscarmos compreender as coisas humanamente, né, a graça da disposição para o aprendizado, para o estudo, para a reflexão. Né? Nosso Senhor nos fez seres inteligentes. Nosso Senhor nos fez seres pensantes. E às vezes parece que o cérebro está aqui só de enfeite, né? A gente tem preguiça de pensar. E precisa de um esforço da nossa parte. Claro que é mais fácil ficar sem fazer nada, sem pensar. Sem pensar nada a gente não fica, né? Então, já que nosso cérebro vai trabalhar de alguma forma, vamos botar nossa cabeça para refletir, né, sobre as coisas tais como elas são. Vamos buscar estudar, conhecer, ler através de fontes confiáveis, né? Então, se eu tenho um texto na internet que eu não sei nem de onde veio nem para onde vai, né? Aí volta com o negócio da imagem, ensinando a fazer imagem que eu nunca nem vi como foi. Eu vou aprender, vou fazer tudo errado, né? Vou gastar material, vou comprar material errado, só vou perder tempo e dinheiro. Se eu tenho a fonte, né, que é lá o site do Vaticano, com todos os documentos, né, se eu tenho sites confiáveis, se eu tenho padres, sacerdotes, né, como nós temos tido a graça de sacerdotes abençoados, minha nossa, eu não tenho nem palavras, né? Então, a gente sofre muito com isso e a gente muitas vezes reclama demais, mas a gente não para rezar uma Ave Maria, né? Pelo sacerdote. Reclamar a gente sabe, mas rezar, que é bom, nada, né? E também valorizar aqueles que a gente tem e que são verdadeiramente dedicados ao serviço de nosso Senhor. A gente tem muita oportunidade, graças a Deus, a gente não tem nem do que reclamar, então vamos aproveitar, né? Não vamos deixar passar. É maravilhoso, é uma alegria conhecer sobre a nossa igreja, é uma alegria conhecer sobre a vida. Não é só em relação ao tema específico aborto, não é só em relação ao aborto no caso de estupro, não é só em relação ao direito à vida como um todo, ao movimento pró-vida, né, que nós estamos aqui agora falando nesse sentido, mas é sobre tudo, sobre a nossa fé especialmente.
né? Que nós possamos conhecer, buscar conhecer cada vez mais, que a nossa igreja é riquíssima. Buscar, se eu tenho o exemplo da vida dos santos, por que eu vou buscar outras coisas, né? Se a gente parar em um santo, dá para passar a vida todinha em um só e pronto, né? E a gente tem vários para aprender com eles, para seguir com eles, seus ensinamentos. Até isso a igreja cuida, né? A gente tem a orientação de quem já está lá. Então, não vamos perder a oportunidade. E, como eu falei, assim, mais uma vez, só para realmente finalizar agora, é a oração, né? Que na intimidade com nosso Senhor que muitas coisas vão ser esclarecidas. Porque a gente precisa entender o quanto a gente é inteligente, sim, né? Que nosso Senhor nos fez dotados de inteligência, porém, essa inteligência é limitada, né? A gente, diante da grandeza de Deus, a gente não é nada. É o grão de areia do grão de areia, né? Então, muitas coisas a gente só vai compreender, né? Ou até compreender que não é para a gente compreender, na oração, na intimidade, né? Como diz Santa Teresa de Jesus, no trato de amor, né? No trato de amizade com aquele que a gente sabe que nos ama. E aí já entra em outro assunto, que é a questão da oração, né? Mas que fique essa mensagem, que é a necessidade de ter esse ponto de partida no ponto na questão jurídica, na questão humana, mas na questão espiritual a gente tem um ponto de partida que é mais profundo, que é além do conhecimento de que todo mundo tem o direito a viver, que vai além disso, que é a oração, que é a intimidade com aquele que me dá esse direito de viver. É a intimidade com aquele que me sustenta no ser a cada segundo. Se Deus não quiser mais um segundo, pronto, acabou, some tudo, a gente não está aqui mais, a gente só existe porque Ele continua querendo e desejando a nossa existência a cada instante. E a gente tem essa alegria de ir além desse ponto de partida, que apesar de ser o direito à vida o primordial, né, ele ainda é superficial quando a gente está diante daquele que nos concede este direito. Então, não percamos essa oportunidade e que nós possamos ter outros momentos, né, de conversar sobre isso, e essa troca também tem um momento de troca. Eu não sei se vai ter algum momento de partilha, alguma coisa, né? Mas que a gente saia pelo menos com essa ideia, assim, né? Eu preciso parar de seguir o canto da sereia, né? De ir repetindo e de ir seguindo nesse telefone sem fio, de querer pegar a viagem no meio do caminho. Eu preciso pelo menos, peraí, vamos entender as coisas. E se alguém que não está disposto a isso quiser conversar, olha, meu irmão, eu lhe respeito e tudo, mas a gente precisa pelo menos partir do mesmo ponto, né? Se a gente não quer discutir as coisas de forma superficial, a gente não chega em lugar nenhum, né? Aí perde amigo, perde tudo, porque com esse negócio de política, né? Discussão sobre direito à vida ou não, aborto e tudo mais, a discussão fica superficial, fica agressiva, é um negócio que é impressionante. E tem discussão que não vale a pena, né? É uma conversa de crescimento, de compreensão do outro, de chegar num denominador comum, ainda que os dois não tenham o mesmo pensamento, né? Mas que a gente consiga ter esse convívio. Mas aí, para a gente ter isso, a gente precisa estar seguro de onde a gente veio, né? E para onde a gente vai também. É isso.